Câmara Total de volta ao vivo nesta sexta-feira, 11 horas mais 30 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Vamos falar sobre educação agora, porque ao mesmo tempo em que especialistas defendem a inclusão das pessoas com deficiência no ensino regular, uma parte apoia a manutenção de instituições de ensino especial, isso por conta da exclusão, da segregação. Eu converso agora com o Lucelmo Lacerda, que é professor universitário, historiador, psicopedagogo, pesquisador na área de análise do comportamento e nos campos de autismo e inclusão, doutor em educação com pós-doutoramento no Departamento de Psicologia e que lançou o livro Crítica à Pseudociência em Educação Especial, Trilhas de uma Educação Inclusiva baseada em evidências e que questiona a política de inclusão total adotada em escolas brasileiras. Então, Lucelmo, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, por ter aceito o convite para participar aqui da nossa revista eletrônica do Câmara Total. E desde quando você estuda, se interessa por esta temática? Seja bem-vindo e bom dia. Muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço para a gente discutir esse tema aqui. Eu tenho um filho com autismo, o Benício. Ele hoje está com 15 anos de idade e ele teve o diagnóstico com 3 anos e meio. É um quadro muito complexo, né? O autismo que a gente chama de nível 3, que precisa de mais apoio. Tem a presença também da deficiência intelectual. E a ocasião do processo do seu crescimento, eu já era professor, mas de fato, assim como grande parte das pessoas na sociedade, não tinha uma atenção especial ao tema. Me interessava moderadamente, apoiava, mas não tinha de fato um interesse especial, já era pesquisador em outra área. E aí, à medida que meu filho foi crescendo e que as coisas foram ficando mais difíceis, a gente ia entendendo quantas barreiras a gente tem na sociedade para o pleno desenvolvimento das pessoas com deficiência, eu mudei minha área de pesquisa, minha área de atuação e me dediquei totalmente aí à compreensão do transtorno do espectro autista e do processo, principalmente, de educação inclusiva, porque na vida, de fato, real das pessoas com autismo e suas famílias, esta é a grande discussão. Tem uma pesquisa da Unesco que vai sair, não está publicada ainda, mas eu participei um pouco dela, de coleta de informações com as famílias, e a maior fonte de sofrimento é nessa relação com a escola. Então, de fato, ela acaba mobilizando muito a gente e muitas vezes mudando a nossa vida também. E, de fato, a gente vai trazer este debate também aqui. Lembrando que você que está nos acompanhando pode participar também, pode enviar a sua pergunta, o seu questionamento, fazer um comentário, você vai contribuir com a gente. 19 é o nosso DDD, 978293776. Lucelmo, nessa primeira resposta, você disse que o seu filho, o Benício, que hoje está com 15 anos, também tem o transtorno do espectro do autismo. E você também tem. Primeiro eu quero que você conte como que foi a sua infância, a sua adolescência, quando que veio esse diagnóstico? O diagnóstico ele é relativamente recente, né? Ele deve ter uns 4 anos aproximadamente. Após eu entender melhor a condição do meu filho, mudar de área de pesquisa e aí estudar também todas as faixas do espectro, incluindo o espectro nível 1, né? Que seria aquilo em que eu me encaixo, eu fui aos poucos me compreendendo, me reconhecendo e aí busquei o processo de avaliação diagnóstica. Mas, de fato, quando existe essa avaliação, uma das coisas obrigatórias é reavaliar a infância, porque é condição para o autismo que esses traços estejam presentes lá na infância, né? Então, por exemplo, usar um vocabulário que seja inapropriado para certas condições, que é uma característica minha, né? Ter mais atraso no desenvolvimento de habilidades funcionais, habilidades do dia a dia, cotidianas, AVDs, como a gente chama, ter prejuízos na comunicação social, na iniciação e manutenção de amizades, principalmente quando se fala em escola. Por exemplo, eu nunca tive dificuldade acadêmica, sempre tive um bom desempenho, mas sempre
tive uma história de bullying muito, muito sério mesmo. É uma coisa muito marcante na minha história. Então você veja, por exemplo, quando você olha, por exemplo, para esse degradê, né? Você vê essas nuances que estão dentro do transtorno do espectro autista. Eu tenho uma condição de autismo que ela está dentro da mesma caracterização diagnóstica que o meu filho, que é não verbal, ele não fala e não entende adequadamente a fala, ele entende coisas muito simples, né? Ele tem uma deficiência intelectual expressiva. Então nós temos, dentro do mesmo diagnóstico, muitas possibilidades dentro do mesmo espectro, né? Olhando para o passado, a gente consegue reconhecer muitas dessas características que eventualmente podem passar batido, né, e acabam produzindo um diagnóstico tardio. O que é diferente desses quadros mais moderados a severos, que é muito mais improvável que isso aconteça. Que só a criança, ela tem 3, 4, 5 anos e não fala, por exemplo, é muito mais difícil dela passar sem diagnóstico. Ela pode ter um outro diagnóstico e depois mudar. Mas é mais difícil que isso aconteça. Mas tem muitas pessoas dentro desse nível 1 que só se reconhecem mais tardiamente. Lucelmo, quando você retorna para a sua infância, para a sua adolescência, você se questionava, você se perguntava se tinha alguma coisa errada, por que que esse bullying acontecia e os pais, seus pais responsáveis, como que eles lidavam com isso? Olha, eu tinha questionamentos, mas eles nunca passaram pela avaliação de algum transtorno de autismo, por exemplo. Nunca. Por quê? Porque nós vivemos hoje numa sociedade muito diferente daquela de 30, 40 anos atrás, né? Quando eu cresci. Porque o acesso à informação é muito distinto, né? Eu tenho um canal no YouTube em que divulgo informações e tem muitas pessoas, adultos, mas interessantemente, tem muitos adolescentes que falam, olha, eu tenho 13 anos, eu tenho 14 anos, eu estou assistindo aqui, estou achando que, né, faz sentido olhar essas características e me reconhecer. Mas isso não existia quando eu cresci, né? Não tinha nem internet, quanto mais tem YouTube, né? A gente tinha uma limitação muito maior em termos de alcance de informação. De modo que nem para mim, nem para minha família, que também era uma família afora esses espaços de comunicação, era uma família com pouca escolaridade, né? Minha mãe tinha 4ª série, meu pai 2ª série, então não era ali um contexto em que se podia ter acesso à informação mais avançada. Naquela época era considerado mais avançada. E essas questões, por exemplo, do bullying, curiosamente agora, olhando para o passado, apesar de serem quadros muito graves, eu não me lembro de eu compartilhar isso com minha família. E disso ser uma preocupação familiar, porque a relação entre família e escola também se modificou, né? A família tinha uma participação muito diferente nessa relação. Hoje está muito mais clara a responsabilidade da escola, o papel da família nesse processo. Naquele momento não era tanto. De modo que as coisas foram passando batido, né? A minha mulher, ela trabalha com autismo há 30 anos, né? E ela, muitas vezes, em circunstâncias que a gente está vendo outras crianças que apresentam quadros bem claros, assim, às vezes a família sabe, não sabe, tem diagnóstico ou não, né? E ela diz assim, eu fico pensando, né? Como é que ninguém reconheceu em você, porque eu acho que você é muito parecido com esses quadros que a gente está reconhecendo imediatamente, né? Um quadro, para quem tem mais experiência na área, seria mais óbvio, né? Mas, de fato, a gente teve uma transformação social muito grande. Então, na época, não havia nada parecido com essa compreensão. Qual foi a sua reação quando veio o diagnóstico do transtorno do espectro autista e nível 1, né, que você disse? Na verdade, o sentimento mais melhor descreve é uma libertação, porque ele permitiu, né, que eu olhasse para mim mesmo e me reconhecesse, interpretasse melhor a minha história, né, e me tratasse com mais gentileza em relação ao futuro, em relação aos meus comportamentos também. Então, eu me respeito mais em relação às limitações, àquilo que eu tenho que me desenvolver, né? Não é uma desculpa para não avançar, mas é um reconhecimento de que degrau que a gente está em relação a várias áreas, né? Tem uma série de prejuízos
em algumas áreas, em outras áreas tem uma série de vantagens também, né? Então, eu acho que foi muito libertador, tem sido muito libertador, e é um processo progressivo, né? Que cada vez que eu penso no passado e lembro de outra coisa, e penso em outra situação, a gente também, mais uma vez, lembra, né? Retoma, reinterpreta essa situação. E eu acho que, para mim, fez uma diferença bastante grande, né? Hoje eu tenho uma terapia, que é uma terapia de habilidades sociais, e considerando esta especificidade, ela acaba fluindo melhor, tendo mais uma flexibilidade maior e um foco maior naquelas necessidades que são importantes para mim. Ô, Luciano, fazendo uma comparação da sua infância, da sua adolescência, deste período escolar, com a do seu filho que hoje tem 15 anos. A infância dele com o espectro do autismo é melhor, igual ou pior a que você teve? Como são situações em termos de espectro muito distintas, é muito difícil fazer uma comparação. Mas, na minha época, quando eu era pequeno, não havia educação inclusiva, né? A escola, ela não estava olhando para a integração plena do indivíduo. Então, por exemplo, eu me lembro de várias situações dessas de bullying, de que tinha um monte de moleque querendo me bater todo santo dia na escola, e aí eu ficava na escola, dentro da escola, até mais tarde, para eles irem embora. E aí eles iam dentro da escola, me puxavam, eu segurava na grade da secretaria e ninguém fazia nada. Porque não tinha essa mesma perspectiva, né, que nós temos hoje. Não estou acusando as pessoas daquela época, é porque é outra época, outra interpretação, tudo isso. Mas hoje isso seria inadmissível, por exemplo, né? E o meu filho, ele se aproveita de um período em que existe uma clareza sobre a inclusão da pessoa com deficiência que é muito maior. Então, ele tem muito mais dificuldade, né, por conta desse quadro muito mais dependente, mas ele é cuidado na escola, ele é cuidado pelos educadores, é cuidado pelos outros alunos também, porque essa é uma questão interessante, né, que aparece em toda a literatura científica. Casos mais graves são mais cuidados, porque você bate o olho e você percebe que o indivíduo tem uma diferença significativa. Casos mais leves, apesar de ter certas vantagens no sentido acadêmico, porque tem um melhor desenvolvimento, ele sofre muito mais bullying, né? Então, eu estou nessa diferença que tem a ver com a época, mas também tem a ver com o perfil, né? Hoje, de fato, o meu filho vive numa situação que é muito mais abraça muito mais a pessoa com mais dificuldade. Na minha época, quando eu estudei, eu sou de Teoflotone, Minas Gerais, né? Eu cheguei a apanhar de professor, porque ainda era legítimo naquela época. Depois, à medida que eu fui crescendo, a primeira vez que teve uma pessoa com deficiência na escola foi no meu ensino médio, no fim do meu ensino médio. Né? Então, hoje os alunos têm muito mais oportunidades. Então, eu diria que não é só diferente para ele, é diferente para os outros alunos também, estão tendo a oportunidade de conviver, de conhecer, de interagir com pessoas com deficiência. Ô, Luciano, o que eu acho que é interessante, até para quem está nos acompanhando, você tem esse diagnóstico do transtorno do espectro autista, mas isso não te impediu de você seguir uma carreira que é muito respeitada e de muitas conquistas. Eu falei na minha abertura, professor universitário, historiador, psicopedagogo, você é pesquisador, você é doutor, tem pós-doutoramento, você lançou um livro. Nada disso te limitou, apesar destes problemas e de tudo o que você passou na sua infância e adolescência. Você tem o autismo, ele é um espectro que ele é muito amplo. Então, ele vai desde o nível 1 ao nível 3. Você tem pessoas com muitas diferentes qualidades, vantagens e déficits, né? Então, você tem, dentro desse mesmo diagnóstico, você tem, por exemplo, pessoas como o Elon Musk, que é um dos caras mais ricos do mundo, se é o mais rico hoje, que é diagnosticado também com autismo nível 1. Você tem um monte de pessoas lá no Vale do Silício que estão em altas posições, e você tem pessoas que têm muitas dificuldades, como eu descrevi o meu filho e muitos outros, né, que não falam, por exemplo. Mas é importante dizer que mesmo dentro desse nível 1,
você tem uma diversidade muito grande, que são muito difíceis, muitas vezes, socialmente. Eu conheço pessoas, por exemplo, que, em termos intelectuais, são compatíveis com um doutor, né? Com uma pessoa que tem uma longa experiência acadêmica, e essa pessoa não conseguiu terminar o ensino fundamental, porque havia desafios sociais muito relevantes naquele contexto que deixaram esse indivíduo numa situação muito desconfortável. Ou porque pessoas com autismo, em geral, têm alterações sensoriais, podem ser maiores ou menores, né, hipo ou hiperreativos, ou por motivos sensoriais não conseguiram estar no ambiente escolar. Muitos começam a universidade, param, porque não conseguem conviver social ou sensorialmente com aquele contexto. Então, é importante dizer que, ainda que esse não seja um quadro que vai estabelecer que o indivíduo não pode fazer isso ou aquilo, também a gente não pode negar a influência sobre inúmeras pessoas que tiveram muitas dificuldades, que eventualmente foram impeditivas e que precisam de ajuda. Então, mesmo que nós estejamos falando de quadros nível 1, em que muitas pessoas conseguem avançar, isso implica na necessidade da sociedade de oferecer suporte para esses indivíduos, porque muitas vezes o desfecho não é o mesmo, né? Então, você tem muitas pessoas muito mal aproveitadas neste campo, nessa faixa do espectro. Sem dúvida. Lucelmo, entrando no nosso tema aqui, nos desafios na inclusão dos alunos com deficiência, na questão de educação inclusiva e do ensino regular. Na minha abertura, eu falei que inclusão de pessoas com deficiência no ensino regular, ele divide opiniões, porque um lado cita a questão da inclusão, que promove o respeito, as diferenças em sala de aula. E uma outra parte afirma que essa criança acaba ficando com uma lacuna de aprendizagem, acaba limitando os seus avanços. Queria saber qual que é a sua visão, qual que é o panorama que nós temos hoje em relação ao ensino regular, mas um ensino especializado, se seria um complemento, se ele seria a única forma dessa criança. Queria que você nos apresentasse a sua visão e tudo que você já pesquisou até hoje. Então, na verdade, a divisão não é entre aqueles que defendem a inclusão e os que defendem uma outra solução. É entre aqueles que defendem que a única opção é a sala comum e outros que entendem que a sala comum é a opção prioritária, ela é uma opção, mas você precisa de um sistema que seja mais amplo. Né? Porque o que acontece é o seguinte, a inclusão escolar é um valor inquestionável. Ele é um valor indiscutível no sentido de que está muito claro que ele é vantajoso para a sociedade, é vantajoso para as pessoas com e sem deficiência, né? E a gente tem construído esse direito de uma maneira muito difícil, mas muito importante. Agora, o direito significa que qualquer que seja o indivíduo, se os pais quiserem matricular na sala comum, ele tem um direito, e esse direito deve ser absolutamente inconteste, inquestionável, ponto e acabou. Agora, existe também a necessidade de a gente oferecer outras oportunidades para esses indivíduos, porque não é para todos que esta é a melhor solução, entende? Então, você tem quadros de autismo, deficiência intelectual e outras condições em que existem soluções, e aí eu estou falando de situações que são muito bem demonstradas cientificamente, mensuradas, existem soluções que são melhores do que o indivíduo está na sala comum. Então, por exemplo, existe uma solução que é a sala especializada dentro da escola comum. Então, o indivíduo fica uma parte do tempo na sala comum, naquelas atividades que ele consegue fazer num nível similar a dos outros estudantes, e aí ele se aproveita das atividades acadêmicas e também da interação social, e aí você tem certos momentos em que ele pode ter um espaço dedicado para poder fazer esses apoios acadêmicos, né? E existe alguns casos que são excepcionais, mas que eles existem e eles têm direito tanto quanto quaisquer outros, até porque eles são a população mais vulneráveis, casos muito graves que precisariam de instituições especializadas. Veja, ele tem que ter o direito de estar na sala comum se assim ele quiser, beleza, mas ele também tem que ter o direito de estar num lugar que
há a demonstração científica de que é onde ele tem o melhor desenvolvimento, né? Onde ele tem mais apoio, mais avanços. E esse sistema inclusivo, não é um sistema especial, um sistema inclusivo. Essa é a grande questão. É um sistema inclusivo que tem escolas especializadas, salas especializadas e salas comuns. Este é o sistema que existe em exatamente todos, 100% dos países desenvolvidos. Não existe precedente na humanidade, em nenhum país desenvolvido, de fechamento dessas outras oportunidades de ensino. Então, esse é um discurso que tem havido muito no Brasil, muito perigoso, muito contrário a tudo que se tem feito no mundo e tudo que se tem pesquisado no mundo. E a que você atribui essa diferença do Brasil para o restante do mundo e em que momento que nós estamos dessa discussão? Está muito longe da gente atingir esse objetivo, Luciano? Esse discurso, ele começou na década de 70, com a crise do petróleo e com uma certa pressão para que os estados diminuíssem os gastos públicos. E no Brasil, especialmente, existe um debate contemporâneo nas últimas muitas décadas que diz respeito à redução de gastos públicos, né? E é claro que quem chora mais tem mais oportunidade. Quem chora menos acaba perdendo essas fatias. Então, na verdade, isso diz respeito o crescimento desse discurso diz respeito à economia de dinheiro. Então, tem a ver com você gastar menos com a população com deficiência, que eventualmente está menos organizada ou tem menos força política para impor certas pautas, e porque, em parte, compra também, em parte, esse discurso. Porque, como eu disse, né, a maioria dos indivíduos tem perfil para a escola comum. Então, para esses indivíduos, esse discurso ele tem uma certa pregnância. Mas para uma parte deles, aquela parte mais severa, isso é prejudicial. E há clara demonstração disso. Mas isso acaba dividindo a comunidade e não havendo força política suficiente para manter essa multiplicidade de espaços acadêmicos. Então, nós temos esse discurso que ganha espaço com a função de economizar dinheiro em cima das pessoas com deficiência, pessoas com quadros mais severos. E é por isso que esse discurso aumentou tanto. No Brasil, a gente vive uma situação muito ímpar em relação à hegemonia desse discurso, né? Isso é muito incomum. Só tem um lugar similar que o Brasil tomou como referência, que é a Itália. A Itália, de fato, reduziu muito o número de escolas especializadas públicas, é o país que mais reduziu. A literatura chama a experiência italiana de inclusão selvagem por conta desse processo. Também a Itália é o país do mundo que tem o maior país na Europa, que tem a maior rede de escolas especializadas clandestinas. E isso se dá porque a realidade ela é imperativa, existem indivíduos que precisam disso. Se o Estado fecha, elas surgem num contexto muito piorado, muito mais degradado para as pessoas com deficiência, porque não atende nada dessa legislação. Então, o Brasil vive uma situação, no meu entendimento, muito grave. A gente não tem nenhum dado de aprendizado, de inclusão escolar de pessoas com deficiência. Todos os dados que são coletados de pessoas com deficiência são descartados, não existe nenhum, nem no PISA, nem na Prova Brasil, nada, de todos os estados são descartados. Isso agora teve uma pesquisa em relação especificamente ao transtorno do espectro do autista, não teve, Luciano? Isso, tem uma pergunta sobre o autismo na amostra, né, no quadro amostral, que era sobre a quantidade, então é sobre a existência. Então a pergunta é, você tem uma pessoa com autismo. Agora, no censo escolar, além do censo normal, no censo escolar a gente tem o lançamento da informação, se a pessoa tem autismo, tem deficiência intelectual, tudo isso. Então a gente tem esse de quantidade, ainda que nós temos um grande problema que a gente tem muita dificuldade de acesso ao diagnóstico no Brasil, porque os médicos não dão. É muito difícil o médico fechar o diagnóstico. A educação pode fazer uma avaliação pedagógica e fazer o lançamento da educação especial, mas é muito incomum que isso aconteça. Mas, de toda sorte, mesmo que a gente tivesse um reconhecimento de todas as pessoas, a gente não tem o dado de aprendizado. Eu não quero saber só onde que as pessoas estão matriculadas ali ou aqui, na educação especializada ou comum. Eu quero saber o quanto ele está aprendendo de português,
de matemática, de habilidades sociais, de habilidades de autocuidado, de história. Essa informação não existe, porque todas as avaliações que existem no Brasil, elas pegam as provas da pessoa com deficiência e descartam. Elas são descartadas. É um desafio, então, grande. E, Lucelmo, há muitas diferenças nessa inclusão em escolas particulares e públicas? Em regra, sim. Veja, porque sempre que a gente fala de alguma coisa aqui, é claro que a gente vai ter exceções, né? Então, a gente tem escolas particulares excepcionais, escolas públicas ruins, boas, é natural. Mas, em geral, as escolas públicas têm uma inclusão escolar melhor que as escolas particulares, né? Existe uma disponibilidade maior da escola pública, existe uma força da lei, das políticas públicas muito mais incisivas. Muitas escolas particulares não querem ser boas em inclusão e fazem questão de serem mal faladas da inclusão, porque isso afasta outros alunos com deficiência, o que essas escolas interpretam como positivo, na parte dessas escolas, a maioria, interpreta como positivo, porque você não precisa dar o apoio necessário para esses indivíduos, né? Um apoio que pode necessitar ser individualizado. Ele não vai ter um indivíduo que eventualmente vai ter um rendimento acadêmico diferente para ele ter que lidar com isso, do ponto de vista também dessas avaliações, desses rankings, dessas coisas. Então, ele acaba sendo muito rejeitado pelas escolas particulares. Nós temos muitas denúncias de recusa de matrícula em escola particular ou recusa de todos os processos de adaptação necessários. A escola pública é muito mais receptiva, ainda que nós tenhamos problemas técnicos importantes, ela é muito mais receptiva e a política pública tem tido um efeito muito relevante sobre essa aceitação. Então, você praticamente não tem informação de recusa de matrícula em escola pública, em relação ao tratamento humano em relação a essa população também. Ô Lucelmo, na sua resposta anterior, quando você falou sobre custos, eu estou pensando aqui, nesse contexto das escolas regulares, e aí pode ser escola particular ou até uma escola pública, seria necessário ter um professor extra ou um ajudante em sala de aula ou não? Isso ajudaria? Existem 2 institutos legais que descrevem essa função de apoio. Um é a LBI, que fala em profissional de apoio escolar. Então, ela não diz exatamente o que é, mas ela descreve como se fosse um cuidador. E tem uma outra lei, que é a 12764 de 2012, a lei do autismo, que fala em acompanhante especializado. Mas ela também não descreve quem decide, não diz nada. Então, a gente tem um problema, um limbo jurídico sobre essa descrição do que é esse acompanhante. Mas são 2 figuras jurídicas distintas, o acompanhante e o especializado e o profissional de apoio, e não são todos os casos em que são necessários. É preciso que haja uma avaliação. Eu estou falando tecnicamente, né? É preciso que haja uma avaliação se esse indivíduo tem a necessidade desse apoio. Tem indivíduos que têm a necessidade de muito apoio, portanto, ele precisa ter um acompanhante para ele, e esse acompanhante pode apoiar tanto tarefas de cuidado, como alimentação, higiene, locomoção, comunicação, como a mediação dos processos de aprendizado ali. E tem indivíduos que têm uma necessidade de apoio muito baixa, e aí um acompanhante pode apoiar ele e mais outras pessoas, ou talvez não precise do acompanhante, o próprio professor pode ser, professor regente pode ser o apoio necessário. Existem instrumentos científicos de avaliação que conseguem nos dar essa informação de uma maneira bastante boa, né, sobre qual é o nível de apoio que aquele indivíduo precisa. Esses instrumentos, em geral, não são utilizados no Brasil, isso é um grande problema, né, ainda que tem no Brasil, português, tudo, validados, adaptados para o Brasil, mas em geral não são utilizados. Em geral, a decisão é no olho. Eu acho que precisa não, eu acho que precisa. Isso acaba gerando uma grande confusão na prática, na hora que a gente vai encaminhar os processos de educação inclusiva. E acaba tendo muita judicialização. Esse é o tema mais judicializado que existe no Brasil na educação. De longe é o mais judicializado. Então, a gente precisaria olhar não só para os institutos legais, mas para as pesquisas. O que as pesquisas dizem? E aí a gente precisa adotar critérios que são claros
em relação a isso. Porque se eu der o acompanhante para o indivíduo que não precisa, ele vai ter uma maior probabilidade de ser dependente, de se tornar dependente, que é um péssimo negócio, que a gente sempre está trabalhando com autonomia, se a gente fala de deficiência, né? Então, a gente tem aí um liame muito sutil entre precisar e não precisar, mas se o indivíduo precisa, a gente consegue avaliar, e se a gente avaliou que ele precisa, existe uma legislação que dá esse suporte. Ô, Luciano, como curiosidade, nem sei se você tem a resposta, mas você sabe o que prega ou o papel da Política Nacional de Educação Especial do MEC? A Política Nacional, hoje, né, em vigor, ela foi publicada no ano de 2008, né? Ela se chama Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Ela prega algumas coisas. Ela prega o fechamento de todas as escolas especializadas, o fechamento de todas as salas especializadas, isso é citado umas 3, 4 vezes no documento. E ela prega que não deva haver nenhuma adaptação para nenhuma pessoa com deficiência. Eu vou citar ipsis literis o que diz a política de 2008. Abre aspas, é o aluno que se adapta ao currículo. Fecha aspas. E aí poderia dizer, se eu reconheço a diversidade, o restante da frase, né? Se eu reconheço a diversidade, ele que se adapta ao currículo. Isso é uma aberração científica. Não existe isso, não existe no mundo, assim, não tem cabimento, não tem nenhuma pesquisa em nenhum lugar do planeta Terra que tenha sido feita coisa positiva e que tem esse tipo de coisa e que tenha tido qualquer tipo de resultado, em que você mensura se o indivíduo aprende ou não aprende. Então, existem indivíduos que não precisam de adaptação e existem indivíduos que precisam de adaptações. Essas adaptações não são únicas, elas dependem de uma avaliação individual. Eu olho para o indivíduo, avalio o seu repertório, aquilo que ele sabe ou não sabe fazer, e aí eu adapto para ele. A política nega isso. A política, portanto, no meu entendimento, ela é totalmente anticientífica, pseudocientífica, na verdade, porque ela se descreve como se isso fosse ciência, né? E ela é contrária às leis de direito da pessoa com deficiência, como a Convenção de Nova York, por exemplo. No entanto, a Política Nacional de 2008, ela não é portaria, ela não é decreto, ela não é lei, ela não é nada, ela não é um documento normativo, ela só é um documento publicado no site. Então, ela não se presta a ter diretrizes de normatização, ela não se presta nem a uma judicialização. É muito difícil você fazer um controle judicial desse documento, já que ele formalmente não está em nenhum tipo de sistema normativo. Lucelmo, é uma realidade hoje salas de aulas superlotadas e professores sem formação com foco na individualização desse ensino? Existem muitas questões. Algumas dessas questões é o que você falou, né? Existe um primeiro problema que é quando a gente fala assim, não existe uma formação no foco da individualização. Não é porque o indivíduo é mal formado, é porque existe uma formação que é pseudocientífica e parte do pressuposto que se eu sensibilizar o indivíduo, se ele gostar da diversidade, a criança começa a aprender, o que não é verdade, é mentira, né? Então, nós temos muitos professores que estão com uma excelente formação em termos de carga horária, mas é uma formação que parte de pressupostos equivocados, pressupostos negacionistas, né? E aí, isso traz um big problema, porque esses professores estão em posições que deveriam ter essa formação. E o governo continua tendo, fazendo mais formações que tem esse mesmo sentido. O MEC, ele mudou todos os projetos de formação nas universidades, todos para excluírem as especificidades. Então, todos foram repactuados para excluir qualquer especificidade. Isso está descrito na política de 2008 e essas repactuações foram feitas esse ano, agora, de todos os projetos que estavam em curso, né? Então, isso é um grande problema. Além disso, nós temos como um acentuador de tudo isso as condições precárias da própria educação em geral. Por exemplo, as salas superlotadas, por exemplo,
há muitas jornadas de professores que não reconhecem o tempo necessário para planejamento, os baixos salários, as condições estruturais, tudo isso são problemas a mais que tornam o caldo aí da inclusão. Luciano, nós estamos nos encaminhando já para o fim, mas eu não posso deixar de perguntar, porque eu falei isso na minha abertura, né? Quando e por que você decidiu lançar o livro Crítica à Pseudociência em Educação Especial, Trilhas de uma Educação Inclusiva Baseada em Evidências? Quando eu comecei a fazer uma militância mais organizada, mais estruturada em torno dessa ideia de educação baseada em evidências, educação inclusiva baseada em evidências, que é um debate que a gente tem feito sobre todas as outras áreas, temos feito esse debate, a sociedade, em relação à segurança, em relação à saúde, passamos por uma pandemia em que o debate sobre práticas baseadas em evidências foi muito intenso, né? Me parece uma obviedade, e aí eu comecei a perceber que ela é um tema controverso. A ideia de a gente usar as práticas com melhor evidência, com as pesquisas científicas, para melhorar a educação inclusiva, não é nem de longe uma ideia consensual. É uma ideia que muitas pessoas divergem e que uma grande parte dessa divergência vem da academia, onde a gente supõe que deveriam ser pessoas usando ciência. É a suposição popular de senso comum, né? E eu percebi essa polêmica em torno desse tema que para mim parece tão óbvio e precisava estruturar esse meu pensamento, organizar esse pensamento e ter uma publicação em português que apresentasse essa reflexão estruturada para a sociedade. Existem muitas, né, em inglês, mas em português não existia nenhuma. E aí eu achei que era importante eu coordenar isso, organizar esse pensamento para fazer uma apresentação que fosse didática, em língua portuguesa, que fosse acessível a professores, a gestores, a pais, e essa foi a grande questão, né, o grande desafio que foi colocado, que eu acho que fomos bem-sucedidos nessa elaboração. Existe um público-alvo? Olha, o público-alvo principal são professores e gestores. Mas, principalmente no campo do autismo, existe uma faixa dos pais a que nós comumente nos referimos como pais especialistas, né? Porque como é muito difícil, um monte de coisa, nós estamos no processo ainda de construção desse campo do autismo, é muito comum que os pais passem a estudar esse tema e se tornem meio especialistas, né? E aí, esse público também é um outro público que tem lido e gostado, acho, né, do livro e aproveitado também essa discussão. Quem se interessou, onde que pode encontrar o seu livro? Você pode colocar o nome. Na minha bio do Instagram tem lá o link, está no Mercado Livre, tem na loja da Luna Aba, Luna Edições é a editora, né? Então, colocar loja Luna Aba, e vocês vão no Google que vai aparecer, e aí tem o livro lá disponível para vocês, e aí envia para o Brasil inteiro. Luciano Lacerda, professor universitário, historiador, psicopedagoga, pesquisador na área de análise do comportamento nos campos de autismo, inclusão, doutor em educação, com pós-doutoramento no departamento de psicologia. Muito obrigado, primeiro pela disponibilidade do seu tempo, todas as informações que foram trazidas aqui, tenho certeza que de grande valia para o nosso telespectador, que às vezes fica um pouco afastado desta temática, mas que você conseguiu demonstrar as polêmicas, como você disse mesmo, mas o debate que está em curso e que precisa ser realizado para a gente poder melhorar a nossa educação. Já faço convite aqui para uma próxima oportunidade para você retornar até o nosso Câmara Total para falar sobre este, mas também sobre outros assuntos. Fico à disposição, foi um prazer enorme dialogar com você e com as pessoas que estão aí presentes, e conte comigo para qualquer oportunidade e a gente vai lutando junto aqui por uma educação melhor para o nosso país. Um grande abraço.